Então, a Agrobi, ela iniciou as atividades dela no campo em 2018, e a gente vem oferecer para a agricultura brasileira um serviço inovador e pouco comum, principalmente quando a gente pensa em algumas culturas igual café e soja, que é o serviço de polinização. Essa já é um método, vou dizer assim, que já vem sendo utilizado pelos Estados Unidos, por países europeus já há algumas décadas, mas o Brasil ainda pouco explora, apesar do grande potencial. E por que grande potencial? Porque nós temos uma diversidade de abelhas muito alta aqui no nosso país, então nós temos mais de 200 espécies que podem ser utilizadas nesse tipo de serviço, e a gente tem culturas muito importantes economicamente para o nosso país que se beneficiam desse tipo de serviço, como, por exemplo, o café, a citricultura e a soja, por exemplo. Então, a Agrobi vem trazer exatamente esse tipo de serviço de polinização aplicada dentro dessas lavouras, para essas culturas. E junto com esse serviço, a gente também desenvolveu uma plataforma digital, então um aplicativo, que a gente consegue gerenciar todo esse processo dentro do aplicativo. Então, desde o cadastro da fazenda, até a solicitação dessas abelhas, até a construção de todo o plano de polinização, tudo é feito dentro do aplicativo, e aí todas as partes, o criador de abelha, o fazendeiro, né, o cafeicultor nesse caso, e a Agrobi, que trabalha como um broker nessa situação, a gente consegue ir gerenciando e visualizando todos os passos desse serviço através do aplicativo. Deixa eu ver se eu entendi. Fisicamente, vocês ficam aonde? Em Ribeirão Preto. A nossa sede fica em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Ok. Aí, assim, vou falar sempre voltada ao nosso foco, né? Que aqui é café, não sei se vocês têm alguma coisa com cacau e chá, né? Eu tenho uma fazenda de café em Cerrado Mineiro, vamos dizer, né? Eu peço o serviço via aplicativo, isso eu entendi. Mas, assim, quem define quantas abelhas vão lá polinizar meu café são vocês ou é o fazendeiro? Como é feito esse cálculo? E como é feito o pagamento desse serviço? Você pode me explicar um pouco, por favor? Sim, então a solicitação ela vai ser feita via o aplicativo. Então, por exemplo, o fazendeiro ele pode baixar esse aplicativo gratuitamente, tanto para iOS como para Android também. Então, você consegue baixar esse aplicativo, cadastrar a sua fazenda e fazer a solicitação. Uma vez feita a solicitação, a nossa equipe vai ser acionada, e aí a gente vai verificar toda a configuração da área que o fazendeiro quer trabalhar. Então, a gente vai ver se essa fazenda é circundada por mata, como que é a configuração, e aí a gente consegue chegar num cálculo de número de colmeias por hectare. Esse número, isso vai depender tanto da área do fazendeiro que ele quer trabalhar, de algumas características dessa área, como também do cluster de abelhas que a gente prepara, porque a gente consegue utilizar mais de uma espécie de abelha nesse serviço, especificamente para o café. Aqui eu já vou ressaltar, Márcia, que tudo que a gente utiliza é com embasamento científico. Então, as espécies de abelhas que a gente utiliza, por exemplo, no café arábica, a literatura científica já traz a efetividade dessas abelhas nesse tipo de cultura, tá? Aí, uma vez que a gente monta quais espécies de abelha vão para aquela área, como que é aquele talhão, a gente consegue chegar nesse número. Esse número ele tem variado de 4 até 6, 7 colmeias por hectare. Então, isso vai depender de cada fazenda. Aí, o fazendeiro ele vai fazer, então, a solicitação desse serviço, existe toda uma negociação com o fazendeiro, a gente consegue chegar num valor com ele, e aí a gente vai fazer a busca pelos criadores de abelha que conseguem atender aquela região. E aí a gente faz a negociação com o criador de abelha, e aí aquele valor que o fazendeiro pagou, cerca de 70%, 80% dele, vai para o criador de abelha para auxiliar tanto nesse transporte como também pelo próprio aluguel dessas colmeias. E aí o fazendeiro depois ele tem os benefícios dessa polinização, tanto em aumento de produção como também na melhora da qualidade ali do café dele. Nós vamos falar daqui a pouco dessas qualidades aí de utilização da abelha, mas eu queria entender um pouco melhor. Por exemplo, existe um cálculo por
como é que chama? Por alqueire, por talhão, por hectare, no caso do café, para ser bem específico. Eu tenho, sei lá, um pequeno sítio de 10 hectares, vamos supor. Eu vou precisar, eu estou circundada de Mata Atlântica, hipoteticamente, num sítio de 10 alqueires. Só planto café. Quantos... como é que chama? Você está em ano de alta? Vamos supor que a gente está em ano de alta, né? Um ano par, né? Que se chama. Tá. Como é feito esse cálculo, por favor? Certo. Por exemplo, nesse caso específico, eu estou falando também aqui bem por cima, porque a gente precisaria analisar de uma forma mais detalhada. Mas, por exemplo, se eu for utilizar só a abelha da espécie Apis mellifera, que é aquela abelha mais comum, aquela amarela e preta, produtora de mel. Num caso desse, possivelmente eu estaria utilizando de 4 a 5 colmeias por hectare, porque a gente tem uma quantidade de abelhas que são campeiras, a gente consegue fazer um cálculo de número de flores por hectare, entendeu? Isso tudo a gente tem esses cálculos internos aqui dentro da empresa. Agora, se eu já for utilizar abelhas sem ferrão, você faz uma solicitação, você gostaria de utilizar a espécie sem ferrão? Por qualquer que seja o motivo, e é alérgico a ferrão, existe esse tipo de solicitação para a gente fazer uma adaptação. Esse número ele já vai para 6, 7 colmeias por hectare, provavelmente, justamente porque as abelhas sem ferrão, a população de cada colmeia, ela é inferior à abelha do mel, por exemplo. Entendeu? Mas isso é cada fazenda, a gente consegue fazer um estudo mais detalhado nesse sentido, mas é mais ou menos assim que a gente consegue chegar nesse número. Tá, mas eu vou ser mais chatinha. Quanto custa cada colmeia, por exemplo? Uma colmeia de uma abelha com ferrão. Só para ter uma ideia, entendeu? Não é para fazer nenhuma apologia. Claro, é só para ficar uma coisa bastante palpável. Isso. Hoje o nosso serviço ele é pago por hectare, independente do número de colmeias que a gente vai colocar na sua área. Então, hoje o serviço, claro, ele vai variar conforme for a negociação, o período que essa negociação está acontecendo, forma de pagamento, enfim. Mas ele está variando em torno de R$700 o hectare. E aí, dentro desse serviço, o que você, sendo nosso cliente pela primeira vez, ele vai ter direito? A gente faz a gente faz todo esse plano, esse desenho experimental, a gente se responsabiliza por levar a abelha, se precisar dar algum tipo de manutenção, é nossa responsabilidade, a gente retira as abelhas de lá e na época da colheita, a gente também faz toda a mensuração desses resultados. Então, por exemplo, se você tem lá uma área de 10 hectares que você quer trabalhar, a gente não vai trabalhar exatamente nessa área de 10 hectares totais. A gente vai, por exemplo, a gente poderia tratar 5 hectares e os outros 5 hectares serviriam como testemunha, tudo dentro do mesmo talhão, mesmas condições, mesma variedade, mesmo tipo de solo, enfim, todas essas questões a gente precisa minimizar essa heterogeneidade para a gente conseguir ver o efeito da abelha. Aí quando chega a época da colheita, a gente consegue fazer uma colheita separada, tanto na área que foi tratada com as abelhas, como na área testemunha, e aí a gente consegue fazer o comparativo desses resultados de produção e depois seca separado esse café, aí faz peneira, faz quantidade de moca, faz sabor, por exemplo. A gente tem feito esses tipos de resultado. É importante frisar, Márcia, que todo o processo, desde a seleção das áreas, isso tudo eu estou falando pré-florada, então desde a seleção das áreas, aonde as abelhas vão ser inseridas, o que é tratado, o que é testemunha, quando as abelhas chegam, quando as abelhas saem, depois na época da colheita, como vai ser feito toda essa colheita, então os pontos, eles já são de colheita, né? Eles já são previamente determinados. Normalmente, a gente tem feito colheita manual, porque a gente consegue pegar vários pontos dentro de cada área para poder ter uma estatística interessante. Então, tudo isso é previamente acertado com o pessoal técnico da fazenda. Então, o proprietário ele vai designar um agrônomo, um gerente, enfim, um técnico agrícola responsável por esse serviço e tudo é feito da forma que foi combinado para quando chegar no final, eles realmente olharem aquilo e falar, não, realmente foi do jeito que a gente imaginou e eu consigo ver esse resultado aqui dentro da minha área.
Então, Diego, você acabou se antecipando, porque eu já ia fazer essa pergunta para você, mas você foi mais esperto que eu. Não, brincadeira, viu? É o seguinte, um dos pontos que eu queria entender é, por exemplo, vamos supor, este ano não é um ano de baixa na cafeicultura, né? Ano que vem é que se esperava uma safra muito maior, né? Que a gente sabe que não vai acontecer mais por causa da geada, primeiro por causa da seca, geada. Depois agora na geada, né? Mas qual é o momento correto de se contratar o serviço da Agrobi? Ou seja, quando que as abelhas têm que chegar lá na fazenda, no sítio, para que elas façam a polinização da forma mais correta e produtiva possível? Ok, então, Márcia. Um dos grandes desafios desse tipo de serviço é a gente conseguir conciliar a presença das abelhas nas áreas com o próprio manejo que o pessoal precisa fazer na área. Então, normalmente, isso vai ser para cada cultura, mas como a gente está falando aqui do café especificamente. O café, quando chega agora o segundo semestre, final de agosto, com essas primeiras chuvas aí que vem da primavera, ele vai ter uma pequena florada, normalmente é assim, isso pode variar de área para área, de fazenda para fazenda, mas o que a gente tem observado é uma primeira florada ali com 15%, 20%, aí uma segunda florada, que é quando a gente chama de florada principal, que aí ela vem com mais de 70% das flores abrindo, e uma terceira florada residual. Normalmente é o que a gente tem observado, apesar de ter variação nisso. E o pessoal, ele costuma fazer uma aplicação, por exemplo, um manejo pré-florada e um manejo pós-florada para cada evento de floração dentro da lavoura. Então, se as abelhas estiverem lá, ela pode estar comprometendo esse tipo de manejo ali dentro. Então, o que a gente faz? A gente conseguiu achar um jeito de extrair o máximo do serviço de polinização e também não comprometer as atividades da lavoura. Então, o que a gente faz? As abelhas, elas chegam cerca de 3 dias, mais ou menos, antes da florada principal acontecer. Então, uma vez o serviço contratado, e lógico que quanto antes esse serviço for contratado, é melhor, porque a logística das abelhas, ela não é fácil. É uma época de safra de mel, então essas abelhas às vezes estão nas matas, ali na florada silvestre, ou às vezes em outras fazendas, pode ser de café, de laranja, enfim, fazendo a produção de mel. Essas abelhas, elas precisam ser retiradas dali, preparadas e levadas para lavoura. Então, quanto antes for contratado esse tipo de serviço, a logística ela fica muito mais facilitada. Aí as abelhas, então, elas chegam cerca de uns 3 dias antes da florada principal, é um tempo necessário para elas conseguirem se aclimatar ali na área. O produtor, ele já fez a pré-florada que ele precisava. Aí as abelhas, abriu a florada, as abelhas estão no melhor delas ali na área, elas já reconheceram toda aquela área, elas conseguem fazer todo aquele serviço durante aqueles poucos dias. O café é uma cultura que é um boom de floração, então ali cerca de 5, 7 dias acabou florada. Então se as abelhas chegam 3 dias antes, vão ficar aqueles 7 dias de florada ali fazendo esse serviço. Até todas as flores murcharem, as abelhas vão embora, então elas ficam cerca ali de 10, no máximo 15 dias dentro da lavoura. Elas foram embora, o produtor pode fazer as aplicações dele pós-florada e seguir vida normal da fazenda, que ele consegue trabalhar dessa forma. Então as abelhas, elas ficam pouco tempo lá e a gente tem conseguido extrair o máximo do potencial desse serviço ali dentro da área. Com a utilização da Agrobi, né, das abelhas, é possível você estimar para mim qual é a diminuição de utilização de agrotóxico na lavoura? Porque diminui bastante, concorda? Que elas fazem um trabalho mais importante, né? Imagino. Exatamente. Uma coisa que a gente tem feito, Márcia, porque assim, um dos grandes desafios hoje da agricultura, com essa demanda muito grande por alimentos, é a gente conseguir produzir mais dentro da mesma área. Então, pensa assim, a gente tem conseguido, o ano passado, na safra passada, a gente conseguiu uma média de 17% de aumento. Para essa safra, a nossa média está em 18%. Então, vamos trabalhar aí com uma média de 17%, 18%, por exemplo, de aumento de produção. Você percebe que você consegue produzir esses 17% sem ter que expandir a sua área. Ou seja, se a gente pensar numa regra de 3 básica, e a gente ainda está atuando nesse sentido, tá? Você consegue ter uma diminuição de cerca de 17% na aplicação de defensivos, por exemplo. Isso daí, se você então considera
não sei, em torno aí de talvez 14 litros por hectare por ano que você utiliza de defensivo, você conseguindo fazer essa regra de 3, você estaria economizando cerca aí de 2 litros e meio por hectare por ano de pesticida, por exemplo. Isso tudo por tonelada produzida, né, na produção final. É dessa forma que a gente tem pensado. A gente tem feito algumas ações nesse sentido, então a gente está com alguns institutos junto conosco, nas primeiras conversas para desenvolvimento, por exemplo, de calculadora de carbono. A gente vai conseguir também calcular essa questão da pegada hídrica também, que é bem importante, para ter dados mais robustos nesse sentido. Mas, por enquanto, a gente consegue pensar dessa forma. Uma vez que a gente produz mais dentro da mesma área, consequentemente, a gente utiliza menos insumo e, consequentemente, menos defensivo ali dentro daquela área. Agora, com essa situação que a gente está passando em função da geada, de que forma efetiva que as abelhas podem ajudar o produtor a recuperar a sua lavoura e a produtividade da sua lavoura? Então, essa geada ela acabou sendo muito prejudicial para diversos cafeicultores. Teve pessoal aí que perdeu praticamente 70%, 80%, 90% da fazenda por conta da geada. Para esse ano, a geada ela chegou num momento em que os frutos já tinham atingido um determinado nível de maturação, que então não comprometeu muito produção e qualidade. Mas agora isso daí vai ser um problema a partir dos próximos anos. O cara vai ter, muitas vezes vai ter que esqueletar a lavoura toda dele, às vezes vai ter que recepar, ele vai ter que plantar de novo, enfim, isso tudo são gastos. E aí, além de tudo isso, ele ainda vai demorar cerca aí de 2 anos, 2, 3 anos para começar a ter uma produção boa ali dentro daquela área. Então, como que a abelha ela pode contribuir nesse sentido? Aquela área que restou, que viria para o ano que sobrou para o ano que vem, vamos dizer assim, você consegue introduzir a abelha e fazer uma produção maior. Hoje, com aquele valor que eu falei para você, é porque a saca do café ela disparou o preço por conta dessa situação. Hoje, ela já estava batendo aí mais de R$1.000 até o final da semana passada. E a tendência é crescer mais aí ao longo dessas semanas. Mas se você considerar um preço médio, vamos colocar aí de R$800, que é o que estava mais ou menos antes de acontecer esse evento climático, o nosso serviço hoje, você paga mais ou menos, então, menos de uma saca por hectare para poder realizar o serviço. E de retorno, se você tiver aí, vamos colocar 15%, um valor bem menor do que o que a gente está conseguindo, dentro de uma área de 40 sacas por hectare, por exemplo, já está te retornando 6 sacas, ou seja, você gastou menos de uma saca para realizar o serviço ali dentro, e está tendo retorno de 6, tirando essa uma que você gastou, você está tendo retorno de 5 sacas por hectare ali dentro. Então, é uma forma do cafeicultor conseguir dar uma amenizada nessa perda que ele já teria aí durante esses anos na lavoura dele. Ok, mas eu não entendo uma coisa. Por exemplo, esse agricultor que teve todo esse problema com a geada, ano que vem ele não vai ter o que polinizar, ou vai? Uhum. Não, se ele perdeu a lavoura, não tem o que ser feito. Ele vai ter que plantar de novo as plantas, enfim. E aí, que nem eu disse, vai demorar aqueles 2, 3 anos para ele conseguir começar a ter uma produção mais significativa ali dentro da área dele. Porque se não tiver a planta, não tem flor, a abelha não tem o que trabalhar ali dentro. O que ela pode estar ajudando é exatamente aquela área que restou dentro da fazenda dele, ele conseguir aumentar a produção dele de uma forma efetiva, e isso a gente só está falando de produção. Porque se você melhora a qualidade, também você consegue vender esse café com um preço melhor. Então você consegue, talvez, amenizar até certo ponto alguma dessas perdas com esse tipo de benefício. Sim, eu entendo isso. Você me falou que vocês trabalham com... eu imagino que deve ter outro termo técnico, mas tudo bem. São fazendas de abelhas. São pessoas que trabalham com as abelhas e vocês vão lá e transportam as abelhas deles para outras localidades. É isso, né? Vocês não têm abelhas da Agrobi. A Agrobi não tem fazenda de abelha, tem?
Isso, não, até o momento não, a gente tem alguns passos iniciais para isso, inclusive esse ano a gente já está começando a atuar nesse sentido, mas por enquanto o que a gente tem trabalhado é exatamente dessa forma, fazer esse intermédio entre o agricultor que precisa das abelhas para polinizar a área dele e o criador de abelha que tem essas abelhas e que elas podem ser alugadas para esse tipo de serviço. A gente tem feito esse meio de campo. E além dessa conexão, a gente faz todo o serviço de inteligência. A gente que analisa a área, a gente faz toda a distribuição dessas abelhas ali dentro, a gente calcula quantas abelhas precisam, a gente estabelece prazos, enfim. Tem todas essas questões que seguram tanto o cafeicultor de que os prazos vão ser respeitados e que tudo vai seguir da melhor forma possível, com a qualidade dessas abelhas, e com o criador de abelha que também é respaldado com essa questão da segurança das abelhas dentro ali da lavoura. Diego, você começou a trabalhar com as abelhas agora na Agrobi ou sua carreira já veio de abelhas, especialista em abelhas? Eu me formei doutor em 2018 na USP, campus de Ribeirão Preto, e durante essa década na academia, tanto de iniciação científica, mestrado, doutorado, eu sempre trabalhei com abelhas, com essa parte de polinização, essa parte de interação, inseto-planta, mas tudo dentro da academia. Entendi. Com aspectos com fins científicos, vamos dizer assim. E aí, desde 2018, fui contratado pela Agrobi, e aí agora eu estou atuando de uma forma mais prática. A Agrobi tem quantos anos de atuação? Ela está no campo desde 2018. 2018. Então, você praticamente entrou, a empresa estava sendo criada, né? De todo esse seu conhecimento... Exatamente, eu já participei desde a primeira safra. Beleza. Todo esse conhecimento, quando você não estava na Agrobi, você via essa quantidade imensa de abelhas no Brasil. Por que você foi se interessar por essa cultura, né? Porque, me conta, deve ser uma história interessante. Você foi... Por que você se interessou em ser um cientista do campo das abelhas? Então, é até engraçado, Márcia, porque quando eu comecei, tanto desde a época da graduação, o meu intuito sempre foi ser um pesquisador. E aí, os caminhos foram me levando para a área de abelhas, especificamente, para a área de polinização. Até antes de eu me formar de doutorado, até na época que eu me formei de doutorado, a minha ideia era continuar na academia, na parte científica mesmo, dando prosseguimento na minha carreira. Aí surgiu a oportunidade da Agrobi e eu vi uma oportunidade de poder aplicar aquilo que a gente tanto estudava dentro da universidade. Estudo com abelha na universidade, ela existe desde 1900 e bolinha, mas uma forma efetiva de aplicar esse tipo de serviço nas lavouras, o Brasil ainda carecia desse tipo de serviço tão benéfico, mas que ainda era pouco explorado. Então, eu vi ali uma boa oportunidade e hoje eu estou muito realizado podendo quebrar essa barreira, né, entre a apicultura e a agricultura. Sua tese de doutorado foi baseada em quê? Na parte de ecologia de abelha, a interação dela com as fontes de recurso, de pólen, de néctar, enfim. Mas era uma abelha que ela é um polinizador eficiente de acerola. Era uma abelha diferente do que as que a gente trabalha hoje. Aí hoje eu consigo trabalhar com essas abelhas que atuam no café, na soja, enfim. Quais são os principais tipos de abelha que atuam no café? A grande polinizadora do planeta é a abelha do mel, a Apis mellifera. Ela é que é a mais utilizada em praticamente todos os programas de polinização que são desenvolvidos no planeta. Então, ela é a principal. Agora, no Brasil, a gente consegue utilizar, por exemplo, jataí, eu não sei se você conhece, é uma espécie de abelha sem ferrão, bem pequenininha, que parece até um mosquitinho, mas é uma abelha. Ela é polinizadora eficiente de diversos tipos de cultura, como, por exemplo, morango. É uma cultura que a jataí é a melhor. Inclusive, eu já fui até em congresso internacional, que o pessoal lá fora, eles usam a abelha do mel para polinizar morango, porque eles não têm outro tipo de abelha. E aqui no Brasil, a gente consegue utilizar a jataí, que é muito melhor e consegue ter melhores resultados para essa cultura, por exemplo. Mas a gente consegue também utilizar aquelas abelhas pretinhas, mas não a arapuá. A arapuá é uma abelha que, para a lavoura,
dependendo da cultura, ela não é muito benéfica porque ela acaba comprometendo as flores. É uma parente da arapuá, é outro gênero, mas ela é parecida. É o do gênero Scaptotrigona. Popularmente, elas são conhecidas como mandaguari, como tubuna. São essas abelhas que a gente também consegue utilizar, por exemplo, no café também. Já na soja, a abelha do mel é a melhor e a mais utilizada. Algumas outras frutíferas podem ser utilizadas outras abelhas. Por exemplo, tomate, berinjela, tem uma abelha chamada mandaçaia, que é a melhor abelha para ser utilizada nesse tipo de cultura. Que nem eu te falei, a literatura científica que vem indicar isso daí. Tá. Deixa eu perguntar, vocês já fizeram algum trabalho para a lavoura de cacau? Qual seria a melhor abelha para trabalhar numa lavoura de cacau, por exemplo? De cacau eu já li trabalhos, por exemplo, tem uma abelha, sem ferrão também, do gênero plebeia, que ela é uma polinizadora desse tipo de cultura. É uma cultura que ainda carece mais estudo, sabe? É uma cultura que não tem muitos relatos científicos, mas que, pelo jeito, ela se beneficia também da polinização. Mas a gente não tem trabalho, a Agrobi especificamente não tem trabalho ainda nesse tipo de cultura. Nem da Camellia sinensis, do chá? Não. A gente tem trabalhado muito com frutíferas, café, soja, girassol. E estamos fazendo, olha só, inclusive estamos lá no sul, tem um pessoal lá no Rio Grande do Sul fazendo trabalho com canola. Então, essas são as principais culturas que a gente tem trabalhado agora. Entendi. Agora, você falou que o Brasil meio que chegou tarde, né? Os Estados Unidos já faziam esse trabalho, a Europa também, né? O que impediu o Brasil porque com essa diversidade toda, o que fez com que demorasse tanto? Era só preconceito? Ou, sei lá, as indústrias de fertilizantes dominavam toda como chama? A narração, né? A narrativa da produtividade, né? Explica para mim, Diego, então, o que você acha que aconteceu? Então, Márcia, eu vou te contar o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, e eu acho que a gente pode entender muito do que aconteceu no Brasil. Eu vou tentar ser rapidinho nessa história. Nos Estados Unidos, até o começo dos anos 2000, nem é tão antigo assim, o criador de abelha, a renda dele vinha basicamente da produção de mel, que é o que acontece aqui no Brasil, só que aqui no Brasil, além da produção de mel, tem a produção de própolis, por exemplo. Uhum. Então, até o começo dos anos 2000, o criador de abelha norte-americano era basicamente produção de mel. Aí, o que aconteceu naquele ano? O mel chinês entrou no mercado e eles conseguiam fazer um preço muito abaixo do mercado e em grande quantidade. Então, os criadores de abelha lá dos Estados Unidos, eles acabaram quebrando nesse sentido. Eles não conseguiam competir com o mel chinês. Então, eles precisaram se reinventar. Foi aí que, então, juntou academia, Estado e esse setor produtivo, tanto de criadores de abelha, mas também o setor de agricultura, de modo geral, e eles, então, fizeram todo esse sistema para funcionar ali dentro. E hoje, por exemplo, quando chega a época de fevereiro, 2 milhões de colmeias migram para a Califórnia para fazer a polinização da amêndoa, por exemplo. Aqui no Brasil, de colmeia registrada no Brasil, nós temos cerca de 2 milhões, 2,5 milhões de colmeias. É como se todas as colmeias do Brasil migrassem para a Califórnia só para fazer a polinização de amêndoa. Então, lá eles têm um sistema muito estruturado, mas que precisou do auxílio de diversos setores. Academia, o próprio Estado, o setor produtivo. Eu acho que talvez no Brasil é exatamente isso. A gente tem vários estudos de polinização nas universidades, mas que muitas vezes eles não chegam no ouvido do produtor. Então, por exemplo, nós temos pesquisa com soja e pesquisa brasileira, não só internacional. Uhum. Pesquisa brasileira com soja já conduzida há mais de uma década. E quando a gente conversa com um produtor de soja, ele pergunta para a gente, mas existe trabalho científico disso? Quer dizer, existe uma lacuna entre o que é publicado na academia até realmente chegar nesse produtor. Mas também existe uma outra questão, por exemplo, o café, a soja são plantas autógamas, ou seja, elas não necessitam de polinização cruzada para produzir. Então, talvez esse aspecto deixou esse tipo de serviço, esse tipo de investigação
um pouco de lado, justamente porque, não, ela não precisa disso, então a gente não necessita. Mas a literatura científica demonstra esse benefício. E aí foi quando a gente começou a trazer para dentro do campo isso, que o pessoal começou a ver, olha só que legal, existe isso, a gente compartilha esses estudos científicos com o pessoal. Eu acho que, então, talvez o principal problema é esse gap que existe entre realmente a publicação científica, esse conhecimento científico, e levar isso daí para o campo de uma forma efetiva, de uma forma que o produtor ele consegue ver e ele consegue conviver com isso. Que é o que eu falei para você. A presença das abelhas ali dentro, ela não é simples. A gente coloca essas abelhas dentro da lavoura. Ele precisa passar trator. Tem época que ele está fazendo ainda varreção de chão, por exemplo, na época que está começando a florada. Como que eu consigo conciliar todas essas atividades com as abelhas presentes ali dentro? Então, é necessário ter esse tipo de esse tipo de serviço ali dentro para conseguir conciliar essas atividades. Então, eu acho que talvez tenha sido exatamente nesse ponto, porque o Brasil ainda não explora esse potencial dele. Entendi. Eu ia fazer uma pergunta para você e me fugiu, mas é extremamente interessante isso que você está falando, mas, assim, por exemplo, eu queria entender rapidamente, mas se acabar aqui eu te chamo de novo, se você tiver tempo, tá? Aí a gente continua, mas acho que não vai precisar, vamos ver. Eu sou um pequeno produtor de café especial, por exemplo, só tenho uns microlotes, tenho menos de 5 hectares. Vocês conseguem atender esse pequeno produtor ou, nesse caso, vocês atuam via as... esqueci o nome, oh meu Deus do céu, cooperativas? Não, a gente consegue atender sem problema nenhum. É que tem todo um custo envolvido com esse tipo de serviço, mas a gente consegue atender qualquer que seja a área. Agora, por exemplo, se você que tem 5 hectares, você quer fazer um teste num primeiro momento, a gente precisa pensar muito bem esse teste, porque tem o raio de atuação das abelhas. Será que esses 5 hectares que a gente vai trabalhar, a gente consegue contemplar, ter essa área tratada, área testemunha, enfim, para teste, a gente precisa pensar direito. Agora, quando não tem a necessidade de um teste, ou porque é um produtor que já fez conosco em um outro ano, e aí agora ele não quer mais fazer teste, porque ele já conseguiu ver o benefício ali por 1, 2 anos ali dentro da área dele, enfim, existe esse tipo de situação, a gente consegue trabalhar sem problema nenhum. Tá. Então, tá bom. Só para fechar, eu queria... você tem algum dado... a Agrobi faturou quanto no ano passado? E vocês pretendem crescer quanto em 2021? Vou falar especificamente do café para você, Márcia. Ok, nessa maravilha. Safra agora de 2021, com café, a gente trabalhou em cerca de 400 hectares, em aproximadamente aí 30 áreas de café arábica, tanto no Cerrado Mineiro, sul de Minas e Alta Mogiana Paulista, aí que são talvez as 3 principais regiões produtoras de café arábica do nosso país. Para esse ano, a gente tem a pretensão aí em trabalhar em pelo menos 3, 4 mil hectares de café arábica também. Então, a gente tem essa pretensão de crescimento para essa safra agora. Bastante significativa, né? Para finalizar, com a polinização, de que forma, de que maneira, em termos de porcentagem, como você puder me passar, como você acha que pode ajudar o produtor que teve essa safra quebrada? Safra de 2022, na realidade, a gente está falando, né? Isso, exatamente. A gente consegue auxiliar ele aumentando a produção e a qualidade do café dele nessas áreas que sobraram dentro da fazenda dele. E aí ele consegue, então, reduzir esse prejuízo que ele vai acabar tendo por conta da geada. Muito bem. Eu acho que é isso. Muitíssimo obrigada.